Olá, eu sou a Ellen Jordana. Nós estamos trabalhando nessa semana de mini curso com o Quilting Livre e hoje é a nossa última aula. Nessa aula nós iremos fazer a pintura com as linhas. Então aqui os movimentos eles se repetem. Uma questão importante para trabalharmos e destacarmos é que nessa parte de azul um pouco mais claro, todo esse design ele foi executado com uma máquina industrial. E se você for trabalhar com a máquina doméstica, os seus pontos eles ficarão mais próximos desses aqui do azul mais escuro. E essa diferença é importante destacar para que você não compare o seu trabalho com a máquina doméstica com um trabalho esperando o mesmo resultado de uma máquina industrial. Se você tiver também uma máquina daquelas antigas, aquelas que a sua avó utilizava, né? Aquelas bem pretinhas, você irá identificar que o ponto dela também é mais próximo da máquina industrial. Por quê? Porque é uma máquina de ferro, então o ponto dela ele acaba sendo mais preciso, mais firme do que o da máquina doméstica. Mas o importante é que você faça, seja com a máquina industrial ou com a máquina doméstica, o importante é você fazer aí o seu quilt e se divertir. Então agora nós iremos para a máquina e nós iremos fazer aqui a pintura desses círculos. E esse movimento ele vai se repetir em vários outros elementos que nós iremos trabalhar também dentro da nossa pintura. Esse movimento de pintura ele é bem repetitivo, então você coloca aí uma musiquinha para tocar e relaxa. Se você já tiver com um pouquinho mais de prática, você pode acelerar a sua máquina e continuar pintando. Mais próximo do elemento que não será pintado, você vai devagar, vai sobrepondo assim a linha, sem deixar nenhum espacinho em branco. E agora é só continuar pintando. Esse movimento de pintura, ele vai se repetir em alguns elementos. E aí você distribui. Por quê? Porque se você deixar muito próximos, as pinturas muito próximas, é mais fácil do seu trabalho ficar com ligeiras ondulações. Tá? Aqui tinha muita pintura, então ele ficou assim meio onduladinho. Então tenta distribuir, como aqui você viu que eles ficaram. Vocês conseguem ver que o movimento de pintura ficou um pouco distante, então ele fica mais certinho. O ideal é que o seu trabalho ele fique todo plano, sem essas ondulações. Em casos de concursos, aqui pode ser um fator que tire ponto seu. Né? Então, esse movimento de pintura, ele vai se repetir também aqui, nessa parte laranja, e aí você vai trocando a linha, a mesma cor que você vai utilizar em cima, você irá utilizar embaixo. E agora nós vamos trabalhar com essa pintura mais intercaladinha aqui das plumas. Então agora nós vamos fazer movimentos como se fosse uma graminha, deixando ele mais espetadinho para a parte de fora. E esse aqui é o preenchimento central, então ele não precisa preencher de fato toda a pétala, né? É para fazer mesmo o movimento ali na parte do meio, porque depois nós vamos vir com a outra tonalidade para colorir de fato a pétala. Então vai deixando ele bem irregular e vai trabalhando como se fosse, imagina uma graminha e você está fazendo ali aquela parte que fica espetadinho para depois você vir com o preenchimento finalizando toda a pétala. Então esse processo do douradinho você vai repetir em todas as pétalas. Vocês podem ver que eu caminhei para a próxima pétala sem fazer o arremate. Se você quiser fazer o arremate, pode, para depois iniciar na próxima peça. Mas esse pedacinho que nós caminhamos, ele foi tão pequenininho que não vai trazer nenhuma diferença no resultado final da peça, não. Você já vai seguindo e quando você for iniciar,
Você vai começar esse preenchimento dourado dessa pétala aqui inicial e vai seguindo para todas as outras pétalas. Depois que você fizer o dourado ou uma outra cor que você tenha escolhido para ser a cor dessa parte central, depois que você fizer em todas as pétalas, aí sim você vai começar a pintar com a cor que você escolheu para ser a da pétala. Agora que nós já iniciamos a pintura com dourado, nós iremos fazer a pintura da pétala com outra cor. E agora você vai fazer toda a pintura ao redor, mas não vai passar por cima do dourado. Você vai chegar bem próximo e deixa alguns espacinhos em branco para poder dar uma leveza à pintura, dar um ponto de luz na sua pintura. Então aqui você vai seguindo e dando continuidade em toda a pluma, pintando agora com a linha marrom até o final ou a linha que você tiver escolhido. Após a pintura em toda a peça, você irá continuar o processo de pintura trazendo movimento aqui para as folhinhas, o preenchimento dessa parte aqui, se você quiser. Você pode ir pintando de acordo com o que você achar mais interessante. Agora, o ideal é que você primeiro pinte no papel, veja como vai ficar, para que não fique muita informação, não fique muito poluído o seu desenho. Uma outra questão muito importante para você não desistir se você estiver trabalhando com a máquina doméstica e achar que o seu ponto está muito irregular. Observe aqui que no processo de pintura nós já fomos organizando todo aquele pontinho que num primeiro momento não parecia estar muito bonito. Então, à medida que você for fazendo todo esse preenchimento, você vai corrigindo qualquer pontinho que você acha que está mais torto, mais abertinho, fora do lugar. Então, não se preocupe, o importante é fazer. Uma outra questão muito importante para quem está trabalhando com a máquina doméstica é respeitar as pausas. Por quê? A máquina doméstica ela pode aquecer e você pode danificar a placa da sua máquina, pode trazer alguns problemas. Então você quilta um pouquinho, bota a sua máquina em descanso, desliga ela, deixa por um tempo e depois você retoma o seu processo de pintura com o quilting. Já para quem está trabalhando com a industrial, ela aguenta horas e horas a fio quiltando sem dar problemas, né? Porque é uma máquina que ela já foi projetada para quiltar, para costurar por muitas horas seguidas. Então, se você estiver com a doméstica, cuidado e respeite as pausas. Após a sua peça finalizada, você pode trabalhá-la como uma peça artística, como um quadro, e colocá-la em uma moldura. Você pode escolher uma moldura e colocar a sua peça. Essa moldura pode ter vidro ou não. Ou você pode preparar a sua peça para enviar para um concurso. E aí você deverá finalizá-la com o debrum. E aqui no avesso você irá colocar uma manga e a etiqueta sobre o seu trabalho, contendo as informações sobre o seu trabalho. Geralmente é o seu nome, a sua cidade, o telefone, o nome do trabalho e o ano que ele foi realizado. Esse debrum, ele foi finalizado com pontinhos de aplicação, também conhecidos como ponto invisível. Esse foi o nosso mini curso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode enviar uma mensagem aqui nas redes sociais, elas estão passando aqui embaixo. Se você perdeu alguma aula, vá lá no canal da TV Aparecida e confira todas as outras aulas. Muito obrigada, até a próxima!